Fala galera, sejam muito bem-vindos ao IsaCast número 3. E hoje será um IsaCast interessantíssimo e de um tema que eu gosto muito, que é sobre a vida devocional. E hoje, nesse IsaCast, eu convidei o nosso pastor Alex. Seja muito bem-vindo, pastor. E ele estará discorrendo sobre esse tema interessantíssimo. Vamos lá, pastor, se presente, por favor. Olá, sou o pastor Alex Vieira, estou muito feliz por estar aqui. Obrigado, Isa, pelo convite. Muito honrado por estar aqui com vocês. Então vamos lá, pastor. O que é vida devocional? De onde vem essa palavra? Que muitas vezes nós vemos no Instagram ou em qualquer outro lugar, em igreja. Vocês têm que fazer o devocional. Mas o que é devocional? O devocional é um momento voltado exclusivamente para a adoração ao Senhor por meio da leitura da palavra ou de textos bíblicos, né? Pode ser também um livro em que a pessoa dedique ali aquele momento única e exclusivamente para que ela possa adorar ao Senhor. Onde naquele momento vão surgir as suas reflexões, onde naquele momento vão surgir as confrontações com os seus pecados, com os seus erros, por algo que ela precisa mudar, um perdão que precisa ceder, ou alguém que ela precisa ajudar de alguma forma. Então a devocional é exatamente para isso, para que a pessoa ela possa alimentar a sua alma. O termo pelo dicionário é algo voltado à devoção religiosa, mas para a gente considera como sendo um sentimento de adoração ao Senhor, né? O sentimento de adoração ao Senhor. E se você for buscar, por exemplo, nas Escrituras, nós temos o Salmo 1, onde o salmista ele fala que é feliz o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Ele tem o seu prazer na lei do Senhor de dia e de noite. E a lei hoje são as Escrituras, a palavra de Deus revelada e deixada para nós. Então, a origem, biblicamente, é a nossa devoção, ou seja, o quanto eu estou disposto a buscar ao Senhor em um momento do meu dia. Né? Eu separo aquele momento única e exclusivamente para buscar ao Senhor. A devoção. Entendi. E como é ter uma vida devocional? Essa pergunta é importante e muito interessante, Thaisa. Porque as pessoas fazem muita confusão. Eu acredito que seja grande responsável pela negligência do devocional. Por que eu digo isso? Porque o devocional tem a leitura bíblica e o estudo bíblico. Sim. São três coisas completamente diferentes. Onde a leitura bíblica, você pega um plano de leitura, por exemplo, eu quero ler, tem um plano de leitura, um plano anual, um plano semestral, um plano semanal, onde a pessoa ela vai fazer a sua leitura da Bíblia para entender, ter uma visão panorâmica da Bíblia, vamos dizer assim. Certo. Essa é a sua leitura bíblica, onde ela não vai anotar nada, né, só apenas para ler e entender ali o contexto de uma forma geral. Estudo bíblico. Estudo bíblico é onde a pessoa, assim, aí ela vai parar, se debruçar, pegar uma carta de Paulo, né, saber por que Paulo escreveu aquela carta, onde fica situada aquela igreja. Entendi. Algo mais profundo, né? Aprofundado. Isso, onde a pessoa vai fazer as suas anotações, alguns termos difíceis que estão na leitura, a pessoa vai procurar buscar para entender essa carta ou esse texto como um todo. Esse é um estudo bíblico específico. Entendi. Ou estudo bíblico voltado também a temas. Sim. Né? De repente a pessoa quer falar sobre o Espírito Santo, a pessoa quer falar sobre a questão dos dons, a pessoa quer falar sobre salvação, sobre pecado. Então são estudos específicos direcionados. Né? Então, estudo bíblico são essas coisas. E já o devocional, devocional é uma leitura de deleite, uma leitura de prazer, onde você... E por que eu falo que as pessoas negligenciam por ter essa dificuldade de separar as coisas, né? De distinguir uma da outra? Você fala, eu vou ter que pegar, vou ter que estudar, vou ter que pegar comentário bíblico, vou ter que pegar dicionário bíblico. Não, o devocional não é isso. Né? E hoje nós temos muita facilidade, temos muitos livros devocionais, certo? Muitos escritores que se dedicaram a escrever sobre devocional, sobre vida devocional.
Nós temos a Bíblia, até trouxe uma Bíblia aqui, essa Bíblia que eu ganhei de um amigo. Deixa eu dar uma olhadinha. Também uma Bíblia com textos devocionais. Tem livros, né, como eu mencionei, este aqui é um que eu gosto muito, onde ele é baseado na Confissão de Fé, né, na Confissão de Fé de Westminster, e ele traz aqui os seus devocionais. Poxa, E você vai meditando naqueles textos. O que é que você pode tirar de proveito, né? O que aquilo te confronta? Onde os meus pecados estão sendo observados ali, por exemplo. Quais promessas de Deus tem naquele texto que eu estou lendo. Isso eu vou meditar e eu vou levar isso para o meu dia, né? Para a minha rotina, para o meu cotidiano. Então o devocional é isso. É onde a pessoa... O nome devoção já diz, né? Assim como a gente precisa do alimento para o nosso corpo, a gente precisa do alimento para o corpo, nós também precisamos do alimento para a alma. Né? E o alimento para a alma são as Escrituras, é a palavra de Deus, onde ela vai fazer com que, não que a gente se sinta bem, né? Às vezes a pessoa ela vai para a Bíblia para que se sinta bem. Então, de repente você vai ler um texto ou um livro que tiver um devocional e aquilo vai te confrontar. Só que aquilo é bom porque vai confrontar você e a Bíblia é para isso, né? É para edificação, exortação e consolação. Então a vida devocional é algo tão simples, é algo simples. Né? É algo simples. Algo que a pessoa ela pode pegar um versículo bíblico, naquele versículo ela fazer o seu devocional. Né? Um pequeno trecho da Escritura e fazer o seu devocional. Certo? Então vai do quanto ela prioriza do seu tempo e passa por essas questões. Então não precisa de... Às vezes você não tem um livro ou uma Bíblia que é de devocional, mas se você separar um tempo e ler um versículo, isso também é um devocional. E separar aquilo para reflexão, para trazer aquilo para sua aplicação de vida, né, pastor? Sim. É importante ressaltar que às vezes as pessoas elas leu a Bíblia de manhã, foi só uma leitura, porque ela leu, saiu, foi trabalhar, fazer tudo que tem que fazer durante o dia, esqueceu do que ela leu. É como o Tiago fala, né, que é como um homem que olha a sua imagem no espelho, sai dali e já esquece como é a sua imagem, assim é aquele que só ouve a palavra e não pratica. O devocional é de você realmente refletir, meditar naquilo que você leu e levar isso para o seu dia, certo? Levar aquilo para o seu dia. Isso é uma tarefa difícil. Exige muito, assim, exercício. Você tem que... Exige exercício, exige dedicação, exige esforço da nossa parte, com certeza. Sim. E eu costumo dizer mais, né? Algumas pessoas me perguntaram ainda essa semana, como é que eu consigo tempo para tanta coisa? E eu falei, a questão não é o tempo. A gente usa a falta de tempo para justificar nossa negligência, a nossa ordem de prioridades, porque às vezes eu falo, não tenho tempo. Eu não tenho tempo, mas naquele dia eu assisti um filme na Netflix. Não estou falando que você não pode assistir. Sim. Fui lá na Amazon Prime, fui assistir um filme. Não tem problema nenhum. Sim. Só que eu não posso usar a falta de tempo como desculpa de que eu não pude fazer o devocional porque eu não tive tempo. Eu não li nenhum livro porque eu não tenho tempo de ler livros. Então a pessoa, você fica numa fila de banco, você fica pelo menos 1 hora. Se você tiver um livro numa fila de banco, você praticamente lê a metade do livro numa fila de banco. É verdade. Então a gente tem que, como a própria Escritura diz, remir o tempo, né? Que é aproveitar as oportunidades que nós temos para que nós possamos melhorar a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus. O senhor já respondeu a próxima pergunta, assim, em partes, mas eu quero que você fale um pouco mais da importância de ter uma vida devocional. Como você bem mencionou, né? Já falou. Uma resposta é o alimento para a alma. Eu acredito que algumas pessoas conseguem ficar um tempo sem comer, né, sem se alimentar. Somente se a pessoa, né, tem aí, eu vou tirar algum dia para fazer um jejum total. Aquela pessoa vai ficar um tempo sem comer, mas ela não consegue ficar muito tempo sem comer. Seu corpo depende de nutrientes, né? Seu corpo depende de uma série de vitaminas e essa pessoa precisa se manter saudável para continuar a sua vida, para manter a sua rotina,
para trabalhar, para estudar, para interagir, para congregar. A pessoa precisa de saúde. E a saúde ela vem também daquilo que a gente ingere como alimentação. Devocional é a mesma coisa. A importância do devocional está, eu digo que tão mais importante para a nossa alma quanto o alimento para o nosso corpo. Certo. Pastor, eu estava pensando essa semana, esses dias, falando agora dos crentes, assim, de igreja mesmo, que vive de evento em evento, mas que não se aprofundam num relacionamento com Deus, ou não tira um tempo do seu dia mesmo para fazer esse devocional, mas sempre estão em todos os eventos e vão de evento em evento, de igreja em igreja. O que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor acha? Não que o senhor pensa, sua opinião sobre isso, não. Vou melhorar a pergunta. Qual é o prejuízo que isso traz para a alma? Para o crescimento espiritual? Acho que foi melhor a pergunta. Acho que a resposta você já deu. Crescimento é o que não vai ter. A pessoa ela pode até crescer, mas ela vai crescer sem raiz. E você sabe que uma planta, ela crescer sem raiz, logo ela vai morrer. Tem aí, por exemplo, a parábola dos 4 terrenos, onde Jesus fala sobre aquela que não tinha raiz, ou aquela que nasceu entre pedregulhos, ou aquela que nasceu entre espinhos. Certo. Então, são essas circunstâncias da vida por onde a gente, às vezes, caminha, por onde a gente trilha, e não deixa com que as nossas raízes se firmem. Então, essa questão de eventos, a pessoa que vive disso, ela se acostuma com isso. Certo. A gente acaba se acostumando com isso. Uma coisa interessante que eu acho é que quando a gente começa a fazer muito isso, a gente se acostuma com o sagrado. E é um perigo se acostumar com o sagrado. Por que eu falo perigo de se acostumar com o sagrado? É que você vai estar habituado a estar nestes lugares, nesses eventos, nesses espaços onde estas coisas acontecem, e você não cria uma comunhão com a sua igreja. Você não tem uma submissão ao seu líder, ao seu pastor. A pessoa não tem, a submissão ao seu líder, ao seu pastor. Certo. Surge a partir daí a incapacidade de ela lidar ou de ela resistir ao dia mal, como Paulo escreve aos Efésios. E eu acho que o principal de tudo é que a pessoa pode até ter um conhecimento de Deus, mas será um conhecimento muito raso, superficial. E daí é o perigo de a pessoa estar... É como nós costumamos a usar o termo de macaco de galho em galho. Ele vai se alimentando de uma série de alimentos, certo? Às vezes alimentos que não fazem bem a ele, e ele continua de galho em galho, até ele encontrar um galho que não suporte o seu peso e ele cai. Então esse é o grande perigo. Excelente resposta. Bem, na semana passada, acho que foi semana passada, o senhor fez uma live sobre uma resposta no Instagram, e eu achei isso sensacional, sobre o Instagram estar servindo de gabinete pastoral. O senhor acha que essas perguntas feitas no Instagram pode ser uma deficiência de vida devocional? E de relacionamento com a igreja, com o seu pastor? Sim, na grande maioria das vezes, sim. Eu digo que as redes sociais são uma bênção, tá? As redes sociais vieram, se bem utilizadas. Elas, como nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, muitas igrejas que tiveram aí a oportunidade, a capacidade de fazer a transmissão online de seus eventos. Sim. Isso foi bênção, pessoas que não poderiam sair de casa, pessoas com comorbidade devido a esse vírus tiveram que ficar em casa, e elas não deixaram de assistir ao culto da sua igreja, porque a igreja fez uma transmissão online. Eu não gosto do nome do termo culto online, eu prefiro falar transmissão online. Culto é presença, culto é massa, culto é comunhão. Então a transmissão online. Mas o grande perigo da rede social é que ela
ela aproxima quem está longe e na maioria das vezes ela afasta quem está perto. E quando eu vou até uma caixinha de perguntas do Instagram de um pastor que eu não conheço, Sim. de uma pessoa que eu não tenho contato dia a dia, eu não a conheço, Sim. essa pessoa não me conhece, então é mais fácil, é mais cômodo para mim, porque no anonimato, dificilmente os meus pecados serão confrontados. É verdade. Então eu prefiro ir lá na caixinha do Instagram de um pastor que tem seus 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões de seguidores, fazer uma pergunta, ele responder de uma forma genérica, eu não terei um acompanhamento dessa minha situação e logo eu não preciso mudar minha situação. Eu só preciso saber que eu já sei que eu estou errado. Se eu fiz a pergunta, eu já sei que eu tenho um erro, que eu tenho um problema. Sim. Eu já sei que eu vivo um dilema da minha vida espiritual. Só que esse meu dilema, esse meu problema na minha vida espiritual, não vai ser resolvido em uma resposta, uma caixinha de Instagram, no story de um pastor. Então a gente está vivendo muito essa questão, onde nós valorizamos demais o virtual. Sim. E nós não estamos subestimando, primeiro, acho que é subestimar a capacidade do pastor da igreja que aquela pessoa faz parte, Sim. da liderança da igreja que aquela pessoa faz parte. Eu concordo que, me perguntaram, né, que muitas igrejas são deficientes quanto a isso. Sim. Não tem uma equipe de aconselhamento pastoral, por exemplo. É uma igreja que, hoje nós vivemos, por exemplo, um dilema que acho que é vivido por muitos crentes que vivem camuflados e alguns até preferem sair da igreja porque elas não sabem como a sua comunidade de fé, o seu pastor vai lidar com o seu problema. Vamos supor, a pessoa tem aí uma tendência homossexual. Sim. Então, ela quer servir o Senhor, ela tem um desejo intenso de servir ao Senhor. Como falar isso para o seu pastor? Como falar isso para a liderança da sua igreja? Sim. Como falar isso para o seu grupo de amigos e irmãos na fé de que ela vive esse problema? Né? Então é mais fácil ela lá na caixinha de um pastor falar do seu problema, ouvir um conselho. Tem pessoas que têm umas respostas muito sábias, outras nem tanto. Né? Então há um grande perigo no que diz respeito a isso. E o que me motivou a fazer aquela live é que eu vi uma pessoa perguntou na caixinha do Instagram de um pastor, falou assim, que não se sentia mais alimentada espiritualmente pela palavra na igreja que ela fazia parte. Sim. Só que tem dois problemas aí, né? O problema pode ser que essa pessoa assiste demais a pregadores na internet. Eu não posso jamais comparar o meu pastor com os pastores da internet. Eu não posso comparar uma pregação onde eu estou ouvindo na minha igreja com uma pregação de YouTube, certo? Uma pregação de conferência que eu assisti, e as pessoas estão subestimando, desprezando e não considerando a sua liderança. Isso é um perigo muito grande. É verdade que tem muitos pastores despreparados para pregar? É verdade, mas eu prefiro que, se eu acho que o meu pastor ele não tem a capacidade, eu gostaria de ter mais do meu pastor, eu posso investir no ministério dele, eu posso ajudá-lo. Eu posso dar livros, eu posso perguntar se ele precisa de alguma coisa, então eu posso ajudar ao meu pastor. E a questão da deficiência de pregar, às vezes a pessoa não prega uma heresia, ela prega a Bíblia, mas ela é um pouco rasa porque é aquela forma que ela aprendeu. Só que ela não prega heresia, ela está pregando a Bíblia. E a gente quer comparar essa pregação, que a gente considera rasa, como na pergunta desse rapaz, com o pastor que ele assiste na internet. Então, às vezes, a gente faz esse tipo de comparação, e o que é muito perigoso. É até injusto, né? Aliás, a comparação na rede social é muito perigosa. Sim. Porque você vê casais que postam lá, né? Casais juntos e tal, nem sempre é aquilo que está. Sim. Você vê declarações, você vê o Whindersson Nunes. Quantas declarações ele já fez? Como está o Whindersson Nunes hoje, por exemplo? Então, existem tantas pessoas que têm uma máscara na rede social e a gente acha que aquela é a vida real. Não, aquela não é a vida real. Então, há um perigo muito grande de transformar
ou Instagram, ou qualquer outra rede social, em gabinete pastoral, em divã de psicólogo, e não é. A gente precisa contato, tete a tete, para ser confrontado pessoalmente e ser acompanhado se necessário. Então, Sim. Acho que essa é a resposta. Excelente resposta. Pastor, como foi o despertar na sua vida em questão da vida devocional? Eu perguntei ao pastor antes de fazer esse vídeo como era a rotina dele, para que a gente pudesse marcar esse encontro, e eu fiquei assim, quê? O tanto de coisa que ele falou, eu faço isso, isso. Eu falei assim, gente, e você vive como? E ele consegue ainda priorizar o tempo dele com Deus. Por isso, foi um dos motivos que eu chamei ele. Foi até amigo de uma amiga minha. Não, essa é a pessoa indicada para falar sobre o devocional. E como foi a sua história assim, com o devocional? Você sempre fez devocional ou veio não, eu preciso fazer devocional, preciso priorizar minha vida com Deus. E, gente, ele lê muitos livros. Quantos livros você lê por mês, em média? Não conto. Não. Mais de 10? Já contei, mas... É muitos. Por mês? Em média, sim. Já cheguei a ler uns 12 livros por mês. 12 livros por mês. A gente lê o quê? 12 livros em 2 anos. Mas tudo bem, a gente vai melhorar nisso aí. Como foi, assim, o seu começo de vida devocional? Você sempre gostou de leitura? Ou foi um tempo que você, não, preciso aprender, preciso me aprofundar? Como foi? Eu sempre gostei da leitura, antes mesmo até de estar na igreja, eu gostei. O gosto ele foi se consolidando, aumentando, intensificando, mas depois que eu entrei para o seminário. Eu entrei no seminário, a necessidade de ler me fez ler mais, e com isso eu passei a ler mais. E tanto devocional quanto a leitura foi por necessidade. Antes, eu sempre fiz devocional, não conhecia o termo, novo convertido, mas eu sempre li, então foi necessidade. O exemplo, eu tive muitos exemplos, essa que você mencionou, um exemplo. Irmã Leiva, um beijo pra senhora. A irmã Leiva, a irmã da irmã Leiva, a irmã Janice, que me ajudou demais. Um beijo também. A irmã Janice me ajudou muito, certo? A irmã Jandira também, algumas pessoas, né, me ajudaram a entender a fé, não meramente naquele aspecto prático de rotina de igreja, de uma vida com Deus além templo. Então, o devocional é isso, é uma vida com Deus além templo. Então, acho que resumindo bem, seria isso. E eu me habituei a isso, né? Acho que a palavra certa, você perguntou como é a minha vida, é questão de prioridade mesmo. Sim. Eu gosto de usar um exemplo quando eu falo de hábito. Eu tenho 2 filhas, Amanda, 16 anos, Alana, com 11 anos. Todas as 2, quando mais novinhas, chegavam em casa da escola, a mochilinha delas estava cheia de papelzinho de bala no bolsinho de lado. Né? Porque elas chegavam em casa, pegavam lá para jogar na lixeira. Por que estava cheio de papel de bala? Porque elas adquiriram o hábito de só jogar papel, qualquer lixo na lixeira. Aprenderam desde pequenas. Então, o hábito é isso. É você fazer aquilo que você faz com uma certa frequência. Sim. Você vai se acostumando, você vai se adaptando, você vai errando, você vai consertando, você vai aprendendo a melhor lidar com aquilo. É uma questão de hábito. E o que você prioriza no seu dia, como eu já mencionei aqui no início, né? Porque acho que o grande problema nosso hoje está na inversão das nossas prioridades. Certo? Sim. Me pergunto, por que eu acordo tão cedo? Né? Eu acordo muito cedo. Independente se é sábado ou domingo, eu acordo muito cedo. Para mim o dia fica maior. Eu faço mais coisas durante o dia. Então, você tem ideia, o meu devocional, né? Como você perguntou, como é? Sim. Eu faço meu devocional pela manhã. Esse meu devocional, eu transformo ele em texto digital. Tem um grupinho de WhatsApp, onde tem a minha esposa e as minhas filhas, eu mando para elas. Legal, que legal. Eu mando para elas, é o mesmo devocional que eu faço, elas fazem. E eu tenho um grupo também, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, onde eu posto esse texto devocional e algumas pessoas que estão lá no grupo recebem. Então, depois me coloca lá. Sem problema. Então, foi isso, necessidade
e exemplo. Necessidade e exemplo. E uma questão que eu acho importante. Às vezes nós falamos tão pouco isso na igreja. Sim. Porque as pessoas elas se acostumam. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e falando, a igreja é importante. Muito. Ela tem a sua importância, né? Porque senão, se você faria o seu devocional, vivia na sua casa, formaria sua comunidade de fé entre os seus, entre sua família, mas não, a Bíblia fala de aconselhar uns aos outros, de perdoar uns aos outros. Isso envolve confessar, né? toda a comunidade de fé. E essa comunidade de fé é a nossa igreja. Então eu preciso ter essa comunhão, eu preciso ter esse contato, eu preciso estar com os meus irmãos, né? Não deixar a minha congregação, como é costume de alguns, como escreve o escritor aos Hebreus. Sim. Só que eu preciso também ter uma vida além templo. Eu preciso fazer com que o sermão de domingo que o pastor pregou, ele possa, de alguma forma, ser desdobrado praticamente na minha vida de segunda a sábado. Uau. Então, isso acho que precisa ser ensinado na igreja também. Sim. E eu escolhi esse tema para falar aqui no IsaCast exatamente por isso. E o devocional, ele mudou a minha vida. Foi porque é na luz da palavra que você vê, cara, eu não estou acertando nisso. Eu preciso me arrepender. E algo foi mudando dentro de mim. E o que tem acontecido, do que o pastor falou, é ao contrário. As pessoas, elas vêm à igreja, enchem a igreja, se enchem no domingo, mas na segunda ela já esqueceu e não prioriza a palavra. E eu espero que esse vídeo, ele possa despertar o seu coração. Que você comece a todos os dias a tirar um tempo e a falar com Jesus e a ler a palavra, porque eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Você quer falar mais alguma coisa, pastor? Algumas pessoas que eu oriento, de repente, pessoas que não têm o hábito de fazer o seu devocional, eu falo, você pode pegar a pregação do pastor de domingo e transformar no seu devocional da semana. Excelente dica. Você vai aí fazer uma partilha dessa pregação do pastor. Para segunda-feira eu vou pegar isso que o pastor falou, terça isso, quarta isso, quinta isso, sexta isso, sábado isso. Show. Então, você pode então aí repartir durante a semana a pregação de domingo, porque ela estará tão vívida no seu coração e fazer mais efeito na sua vida, porque você vai estar vivenciando no dia a dia, relembrando, né? E a Bíblia fala, examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que me testificam. Essa palavra examinar é como se você cavar fundo, né? É de você buscar mesmo, prescrutar lá as profundezas para tirar o mais rico tesouro, para que a sua alma, né, esteja bem, para que você esteja bem, para que o seu relacionamento com Deus seja melhor. Então, a primeira coisa, nós precisamos entender, o devocional, ele melhora a nossa vida, melhora o nosso relacionamento com Deus, ele é para a glória de Deus, né? Nós precisamos entender isso. A gente precisa entender que todas as atividades do nosso dia a dia, as pessoas perguntam, como eu posso fazer alguma coisa para que possa glorificar a Deus? Tudo aquilo que você fizer durante o dia, se você tiver em mente, eu vou glorificar a Deus com isso que eu vou fazer, como por exemplo nós estamos aqui agora. Isso glorifica ao Senhor. As pessoas vão ensaiar daqui a pouco, vai glorificar ao Senhor. Uma pessoa que é um artista, que vai ali fazer uma pintura naquele muro ali, a sua arte é para a glória de Deus. Paulo fala, se você comer, se você beber, se você fizer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Faça o devocional para a glória de Deus. Amém. Tem uma vida voltada para Deus nesse sentido de seria um particular com Deus da vida além tempo. Amém. E vale a pena. Quero que fique isso cravado no seu coração. Vale a pena. E aproveitando, recapitulando a dica que o pastor disse, para você que não sabe por onde começar pelo seu devocional, comece pela pregação de domingo do seu pastor. Amém? Gente, muito obrigada por me acompanhar até aqui nesse IsaCast. Eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Muito obrigada. Tchau, tchau. Dê seu tchau aí, pastor. Obrigado, gente. Deus abençoe. Forte abraço a todos vocês. Espero que esse vídeo possa ter um efeito positivo na sua vida, que isso possa mudar a sua vida, que você possa mudar a sua rotina, incluir isso na sua rotina para que se torne um hábito
Eu tenho certeza que você depois vai assistir esse IsaCast e falar, foi de grande proveito na minha vida. Deus abençoe vocês. E Amém. obrigado, Isa, pela Que isso, oportunidade. pastor. Muito obrigada. Eu que agradeço.